Senhor Deus, de todo o coração nos aproximamos de Ti neste momento, reconhecendo Tua majestade e Teu amor imenso por nós. Ao refletirmos sobre a vida de Neemias, somos inspirados por sua coragem, devoção e compromisso em reconstruir os muros de Jerusalém, não pelo próprio interesse, mas por amor ao Teu povo e à Tua obra. Que possamos aprender com seu exemplo e assim como ele, permitir que a dor e a paixão pelo próximo se tornem em clamor pelos que precisam. Ó Pai, pedimos que nos concedas um coração sensível, que escuta e responde ao Teu chamado. Ajuda-nos a transformar as tristezas e os desafios que enfrentamos em um desejo fervoroso de ação. Que possamos não apenas chorar pelos que estão em necessidade, mas também orar com fervor, buscando Tua direção e sabedoria, como Neemias fez quando se colocou aos Teus pés em busca de orientação. Que nossas orações sejam como a de Neemias, reconhecendo a Tua santidade e confessando nossos pecados e os do nosso povo. Ajuda-nos a entender que a verdadeira reconstrução começa em nosso interior, e assim como Neemias, possamos nos humilhar diante de Ti, buscando primeiro a restauração espiritual antes de qualquer empreitada na terra. Senhor, ensina-nos a importância da colaboração e unidade, que possamos estar dispostos a trabalhar juntos, com cada um fazendo a sua parte, assim como as famílias que se uniram para edificar os muros. Que a diversidade e os talentos únicos de cada um sejam utilizados em Teu reino, não buscando o reconhecimento pessoal, mas unicamente para a Tua glória. Nós Te pedimos, dá-nos a coragem para enfrentar a oposição e os desafios que surgem ao longo do nosso caminho. Que, como Neemias, não sejamos desencorajados pelas zombarias ou pela crítica, mas fiéis na missão que nos confiou, sabendo que a Tua mão poderosa está sobre nós. Ajudar-nos a vigiar, orar e trabalhar em conjunto, mantendo sempre o foco em Ti. E por fim, Senhor, queremos Te glorificar pelas maravilhas que certamente fará através de nós. Sabemos que, assim como restauraste os muros de Jerusalém em um tempo tão curto, Tu também és poderoso para operar em nossas vidas, trazendo transformação e avivamento. Que nunca nos esqueçamos de que, quando a Tua palavra é proclamada, nossos corações são renovados e restaurados. Que possamos levar adiante o legado de Neemias, buscando sempre a Tua vontade e permanecendo firmes na fé, para que ao final de nossas jornadas possamos olhar para Ti e ouvir as palavras: bem está, servo bom e fiel. Que cada um de nós possa, assim como Neemias, lembrar-se de que o que fazemos por Ti e pelo próximo tem valor eterno. Em nome de Jesus, amém. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês e que Ele lhes conceda a força e o propósito para reconstruir o que for necessário em suas vidas e comunidades. Na quietude que se seguiu à oração, um profundo silêncio se instalou na sala. Os presentes sentiam a presença, algo que ia além do simples ato de orar. Era como se o próprio Espírito Santo estivesse sobre eles, jogando luz nas feridas que precisavam ser cuidadas, nas estruturas que precisavam ser erigidas. Contudo, nem todos estavam em paz. Uma sombra havia descido sobre o coração de alguns, trazendo dúvidas e medos disfarçados. Entre os congregados, um homem chamado Elias observava atentamente os rostos à sua volta. Ele tinha um passado marcado pela dor e desgosto, um eco que ressoava das ruínas de sua própria Jerusalém interior. Enquanto os outros expressavam fé e esperança, ele se sentia como um intruso, afundado em suas próprias crenças
de que a restauração era impossível. Na mesma noite, enquanto todos se dispersavam, Elias permaneceu em pé, lutando com seus pensamentos. Ele se lembrou de uma passagem dos Salmos, onde Davi clamava, em meio à solidão e aflição: Até quando, Senhor? Até quando? Sua mente e seu coração estavam em conflito, prontos para sucumbir à desesperança que fazia eco com uma força crescente. Ele se afastou da luz reconfortante do grupo, enveredando-se pelas ruas desertas da cidade. No fundo daquela noite, o céu estava claro, mas havia uma escuridão que pesava sobre ele. Ele se dirigiu até um pequeno lago, onde as águas refletiam a lua, mas o seu reflexo, pálido e distorcido, lhe parecia um símbolo perfeito de quem ele se tornara. Em um surto de frustração, Elias lançou uma pedra na água, observando as ondas se espalharem, criando ondas que nunca mais voltariam ao mesmo lugar. Como a minha vida? Ele murmurou, as lágrimas escorrendo pelas maçãs do rosto. Uma série de fragmentos dispersos. Enquanto o homem se perdia em seus pensamentos, algo inesperado aconteceu. A água se agitou mais uma vez, como se algo em seu íntimo estivesse se movendo, despertando uma lembrança distante. No fundo de seu ser, uma voz sussurrou: Elias, você tem um papel a desempenhar. Ele hesitou. Como? O que eu tenho para oferecer? Mas as palavras vieram em sua mente, quentes e claras. A sua dor é a linhagem da compaixão. Sua história pode ser a luz na escuridão de outros. Um calafrio percorreu sua espinha. Nos dias que se seguiram, ele se permitiu explorar essa ideia inquietante. Ele retornou à comunidade, não mais como um espectador, mas como um servo disposto a atuar. Ele começou a compartilhar sua história com aqueles que se sentiam perdidos, que lutavam em suas próprias batalhas contra as ruínas de dor e desapontamento. Os murmúrios de encorajamento começaram a crescer, e cada narrativa ressoava como um eco, contestando as vozes da dúvida. Mas então, uma sombra, uma presença ominosa, começou a se manifestar. Os glupes da luta interna e as batalhas do passado de Elias atraíam uma força que lamentava qualquer tentativa de luz. Um grupo de opositores surgiu, zombando das narrativas de restauração e enfatizando a futilidade de suas lutas. Você não é digno, gritavam. Como alguém quebrado pode reconstruir algo? Elias sentiu a pressão. Em meio ao fervor do despertar, a dúvida voltava, mais cruel do que antes. Sua coragem balançou e ele se viu no mesmo precipício de incerteza que havia enfrentado na noite em que se isolou. Contudo, enquanto os ecos do passado o cercavam, ele lembrou das palavras que surgiram do lago e, armando-se de coragem, decidiu não se calar. Se minha dor tiver algum valor, então hão de servir a minha causa, a causa do nosso povo. A discussão transformou-se em um furacão, e os que antes eram seus companheiros agora observavam paralelamente, incertos. Mas aquela luz que havia nascido em Elias não podia ser extinguida. Ele pôs-se de pé, e ao fazer isso, a resistência de sua comunidade começou a se unir, mesmo em meio à adversidade. O que começou como um lampejo de esperança, logo se transformou em uma onda avassaladora de um amor que desafiou as trevas. Eles levantaram a voz, unidos, e clamaram juntos por renovação. Porém, nas sombras, a oposição crescia em força e malignidade. Vozes de desespero e amargura se elevavam. Os que sentenciavam neles sentiam-se enraizados em sua crueldade, como se fosse um destino predestinado a ceifar qualquer tentativa de reconstrução.
e o destino não tardou a chegar. Uma noite, as luzes foram apagadas. Os portões da comunidade foram atacados por um grupo que se alimentava da discórdia. As chamas começaram a se espalhar, e a dor que haviam trabalhado arduamente para separar revivia com uma ferocidade demoníaca. Os gritos lançavam ecos de desespero na escuridão, enquanto a unidade que haviam cultivado se despedaçava sob a opressão. Entre os escombros, Elias encontrou seu reflexo mais uma vez, mas desta vez não havia fragmentação. A dor e a esperança coexistiam de maneira visceral. Ele sabia que, assim como Gólgota havia sido uma cena de derrota, a cruz se tornara um símbolo de vitória. No meio da adversidade, um chamado parecia surgir mais uma vez. Você não pode reconstruir a cidade, mas pode ser um farol para aqueles que precisam de um guia. E assim, com um último clamor, Elias levantou suas mãos. Ao invés de se curvar à fúria da noite, ele proclamou liberdade no meio da tempestade. Aonde quer que a dor se espalhasse, a mensagem de amor florescia. Ele não se virou para o passado, mas abraçou os desesperados em sua volta, o que a noite do lamento não podia apagar. A paz, mesmo em meio ao caos, começou a fluir. O medo, no entanto, ainda espreitava nas sombras, e um aviso ecoou: a reconstrução vem, mas o custo da luta será pesado. Com cada passo, Elias sentiu a carga se intensificar, questionando consigo mesmo se o clamor por esperança poderia, de fato, superar as noites eternas da dor. E conforme a cidade tomava novos contornos sob o céu estrelado, algo místico começou a se formar nas fissuras de suas edificações. Mas os ecos da oposição permaneciam, uma promessa não cumprida nas sombras que desprezavam as histórias de reconstrução. E a verdadeira pergunta surgia: até onde a luz poderia realmente brilhar antes que a escuridão reivindicasse de volta seu domínio? A resposta estava oculta nas linhas do destino, à espera de ser revelada nas páginas da vida de cada um.